Com o lançamento do episódio 1071 de One Piece, nós fomos apresentados a uma das minhas formas favoritas de Luffy, que é o seu Gear 5. Mas como será que nessa transformação ele consegue ficar tão poderoso assim, unindo a elasticidade e a resistência da borracha? Bora ver! E bom, shonens, nesse episódio a gente é apresentado ao Gear 5 do Luffy, que fica extremamente poderoso, não só porque ele é capaz de desferir golpes extremamente poderosos nessa forma, como também é capaz de resistir a golpes da clava do Kaido, que antes o nocauteavam com apenas um hit, e ele aparentemente sofre esse nível de deformação que a gente está vendo aqui embaixo, sem sofrer dano algum. Mas como será que isso seria possível usando as propriedades da borracha que a gente sabe que ele tem? E shonens, aqui só um adendo, eu sei que a Gomu Gomu no Mi deixou de ser a fruta da borracha para se tornar a fruta do Nickel, deus do sol, mas eu vou partir do pressuposto que ele continua com a sua propriedade base de borracha. E shonens, para entender isso, você tem que entender a diferença entre elasticidade e tenacidade. Elasticidade é a capacidade que um corpo tem de sofrer uma deformação a partir de, por exemplo, um estímulo mecânico e voltar para sua forma original sem perder nenhuma das suas propriedades. Já a tenacidade é uma propriedade que o corpo tem de sofrer choques mecânicos e resistir a eles sem deformar. Não confunda tenacidade com dureza, que é a forma coloquial da gente falar a tenacidade. Dureza, geralmente, a gente fala o objeto é mais duro do que o outro, só que em física, dureza é a capacidade de um objeto arranhar o outro. Então, por exemplo, dentro da física, da propriedade física da matéria, o vidro é mais duro do que a madeira, porque com uma lasca de vidro você arranha um pedaço de madeira, mas com um pedaço de madeira você não arranha o vidro. Então, dentro das propriedades físicas da matéria, dureza é a capacidade de um corpo arranhar ou riscar o outro, e tenacidade é a propriedade física da matéria de resistir a impactos mecânicos. Então, dentro disso, a madeira é mais tenaz do que o vidro, porque se você der uma bolada num pedaço de madeira, é muito menos provável que ele se quebre do que você der a mesma bolada em uma janela de vidro. E sabendo disso, o Luffy ia ter que ter um equilíbrio entre elasticidade e tenacidade, porque, por exemplo, as telhas resistem a muito mais impactos mecânicos sem deformar do que o elástico. Só que uma vez deformada, a telha não volta para o seu estado original. Então o Luffy, para desferir golpes mais fortes na sua forma de Gear 5, ele teria que ter mais tenacidade para conseguir transferir mais energia cinética nos seus golpes. Já para resistir a golpes de seu inimigo deformando sem absorver tanto daquele dano, ele teria que ter mais elasticidade do que tenacidade. Mas como é que ele poderia modificar de um para o outro? E bom, shonens, para saber disso, a gente primeiro precisa entender a fórmula química da borracha. Essa borracha mais comum de látex que a gente está acostumado, que eu suponho que seja que o Luffy é feito, ela é composta por vários monômeros que formam polímeros, e esses aglomerados de polímeros é que formam a borracha. Basicamente, o monômero é como se fosse uma bolinha sozinha, e um polímero são várias bolinhas umas unidas à outra. E essa propriedade de várias bolinhas uma unidas à outra é que dá a propriedade elástica dos polímeros. Por exemplo, uma das borrachas mais comuns que a gente tem, ela é formada a partir do 2-metil-buta-1,3-dieno, que é um monômero. E a partir do momento que você junta vários monômeros, como eu já te disse, você forma um polímero. No caso, o polímero formado a partir dessa estrutura aqui chama poliisopropeno, que é a borracha mais comum que a gente tem. Então, se o Luffy, na sua forma de Gear 5, conseguir modificar sua estrutura química e adicionar mais poliisopropeno à sua própria borracha, ele vai ficar mais flexível e pode aguentar mais golpes do Kaido, porque ele vai ter umas propriedades mais elásticas. Então ele vai deformar com o golpe do seu inimigo, mas não vai absorver aquela energia cinética, e assim que o impacto for dissipado, ele volta à sua forma original sem corromper a sua estrutura primária. Já por outro lado, se ele alterar sua estrutura química, adicionando, por exemplo, anéis de benzeno na sua composição, formando poliuretano ou poliuretano termoplástico, ele pode formar borrachas tão duras quanto aquelas rodinhas de supermercado, que eu jamais queria levar uma dessa na cabeça, porque deve doer pra caramba. Então a borracha dele ficaria mais dura, modificando a sua estrutura química com anéis benzênicos, por exemplo, e isso permitiria a ele desferir muito mais golpes e transferir muito mais energia cinética em seus golpes nos seus inimigos, como a gente está vendo. E o shonen, só lembrando que aqui eu só estou falando de um tipo de alteração, que é a alteração química que o Luffy pode fazer para modificar as propriedades
propriedades da borracha que compõe o corpo dele, mas ele poderia fazer vários outros tipos de modificação, como aditivos e formulações, grau de reticulação e até na estrutura molecular para modificar as propriedades da borracha que compõe ele. Se vocês quiserem ver esses vídeos mostrando cada uma dessas maneiras de modificar o corpo do Luffy, deixa aqui nos comentários que se tiver muitos pedidos eu trago a parte 2 desse vídeo falando dessas outras formas para vocês. E Shonen, se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.